Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, bem demais, como é que você tá? Pô, sempre uma honra trazer um cara da ciência aqui pra conversar com a gente, né? Nesse mundo sombrio. Ah, não é tão sombrio Não assim, é. né? Graças a convidados como esse aí, que traz, São pessoas traz o conhecimento. São né? pessoas como essa que trazem luz, conhecimento genuíno, né? Porque tem gente que quer conversar, mas não sabe do que tá falando. Quando você traz alguém com propriedade para falar de verdade sobre a ciência, sobre o entendimento, sobre tecnologia, sobre coisas quânticas, né? É. Olha que coisa mais bacana, né? Aí sim, vale a... É o que eu falei, mano, você vai explodir a mente aqui hoje. Bora lá. Agradecer aqui o professor César que tá aqui com a gente. Oh, valeu, gente. Eu que agradeço o convite. Como já conversamos aqui nos bastidores. Sou muito fã do trabalho de vocês. Vocês estão fazendo realmente um trabalho incrível aqui no podcast. E tô feliz, eu ficava enchendo o saco dos caras, eu tenho que ir aí e tal. Para com isso. É um espaço aí que eu queria estar realmente para falar sobre ciência, conversar, trocar uma ideia com vocês, uma resenha aí, vamos nessa. Sabe Valeu que mesmo. você fala isso assim, tem que ir. É uma parada que eu morro de vergonha mesmo, um doutor falando que tem que ir num lugar. Sabe por quê? Quando a gente montou o Três Irmãos, lá em Araguari, quando você monta um podcast, inclusive até a dica pra galera, você nunca vai conseguir levar o Neymar, o cara mais foda no seu podcast da primeira vez. Isso é uma parada que você tem que galgar, você tem que construir isso daí, né? Mas para fazer essa construção, o ideal é você chamar as pessoas que estão próximas a você. Né? Então você chama o seu vizinho, o cabeleireiro, o cara que corta o seu jardim, Seu professor do ginásio. professor de jiu-jitsu e tal. Você vai chamando essa galera e vai crescendo, né? E quando a gente montou, eu queria muito falar de ciência no podcast Três Irmãos. E eu liguei na UFO, Universidade Federal de Uberlândia. E liguei na Física, que foi um lugar que eu já tive lá, né? Pra convidar todos os professores. Eu queria que todos os professores da UFO pudessem participar do Três Irmãos. E eu lembro que o primeiro que eu perguntei se ele poderia vir, ele perguntou assim, mas quem é você pra falar de física comigo? Eu falei assim, cara, sou ninguém, velho. Sou um podcast, assim, mas quero poder trocar uma ideia. Não tem tempo pra perder com isso, não. Mas aí que tá o ponto. E isso é importante. Por que eu tô aqui, por que eu já fui em outros e por que eu tô fazendo esse tipo de comunicação em rede social, como eu faço ali no Instagram e tudo mais? Porque, de fato, há uma necessidade seríssima de que a academia ela desça um pouco do pedestal dela. Então, nós acadêmicos, a gente tem que se comunicar com a sociedade de um modo geral por diversas razões, dentre as quais, por exemplo, eu sou professor lá no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que funciona por meio de dinheiro público. Assim como todas as outras universidades, USP, Unesp, Unicamp aqui no estado de São Paulo e outras federais espalhadas pelo Brasil inteiro, é dinheiro público. Então, beleza, qual que é a nossa principal entrega? São os egressos que saem da universidade. Essa é a nossa principal entrega social, esse é o nosso principal trabalho. E a gente faz isso de forma muito bem feita, porque de fato a gente forma os melhores profissionais em cada área. Maravilha. E outra entrega, 95% da ciência que é produzida no Brasil é produzida em instituições públicas de pesquisa ou também universidades federais, universidades públicas de um modo geral. A maior parte da pesquisa, porque não existe no Brasil a cultura de uma instituição privada investir em pesquisa. Não há. Tem a Petrobras e uma ou outra. Então não há, nem mesmo em universidades privadas. Então, beleza, essa é uma outra entrega extremamente importante. Só que o que acontece? O público geral, ele tem que saber o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que saber comunicar o que a gente está fazendo, porque é dinheiro do público geral. E o que a gente faz, cara, dentro do contexto da universidade, ali dentro da academia, é algo de alto grau de complexidade. Sempre é algo de alto grau. Então, a gente se põe, muitas vezes, ali, dentro daquele pedestal, a gente sabe que as entregas sociais que a gente está fazendo, só que o público geral não entende.
quais de fato são as nossas entregas. E falta, portanto, uma comunicação. Então, hoje, o panorama está mudando um pouco. Mas eu decidi, num projeto quase que pessoal, e também sempre tem que citar aqui minha esposa, que é a Vivian, que ela é que edita todos os meus vídeos, ela é que sabe fazer a coisa acontecer ali, ela que sabe mexer nas mídias. Eu sou um acadêmico, sou um nerd, né, cara? Então, ela que sabe fazer isso pra mim, então ela faz, sorte minha que eu tenho ela ali pra mexer com isso. Mas, então foi uma decisão pessoal de estar fazendo essa comunicação por entender que existe a necessidade de se fazer. Porque, cara, pensa, vai no Instagram, escreve física quântica, por exemplo. Nossa Senhora. Vai ver o que vai aparecer. Vai aparecer só Só jovem guru. místico. Vai aparecer só gente vendendo terapia quântica. Caraca. Então, outras coisas, tipo, põe lá Terra plana, vai ver quantos canais que tem. Então, cara, esse pessoal sabe falar a linguagem das redes. E enquanto isso, a academia tá aqui no pedestal dela, tipo, se negando a participar de um podcast porque quer perder tempo. Eu já senti que tem muita gente que faz uma vista grossa pra mim também. Fala, você podia estar publicando mais, você podia estar produzindo mais. Ninguém fala diretamente isso pra mim. De um modo geral, o pessoal aceita bem. Mas eu não vou deixar de fazer. Eu não vou deixar de fazer porque eu gosto e porque é necessário fazer. Enfim, infelizmente o seu professor lá, o professor lá da UFO fez isso, é uma pena, mas a ideia é que cada vez mais pessoas, eu estou tentando trazer esse pessoal. Eu também não posso também ficar na posição de julgador, porque a vida do professor no Brasil não é uma vida fácil, né? É uma vida de frustrações, é uma vida não é fácil. de cobrança, né? Desvalorização. Sim. Veja, perfeito o que você falou. Professor em qualquer nível, né? Aliás, quando você vai para níveis mais fundamentais do ensino, a coisa vai piorando cada vez mais. Vai piorando cada vez mais quando são as pessoas... O Brasil tem um sério problema, né? No Brasil, o brasileiro, de um modo geral, ele não valoriza trabalho, ele valoriza produto. Ele não valoriza trabalho, só valoriza produto. Então tem esse ponto. Tem esse aspecto. E o povo brasileiro, de um modo geral, não... Eu não sei o que acontece, eu não consigo entender. Mas não consegue entender o tamanho do valor que existe no cuidado. Que esse é um ponto que eu acho que isso deveria ser das coisas mais valorizadas em qualquer parte do mundo. O cuidado que se tem com outra pessoa. E por que eu estou falando isso enquanto eu falo de professor? Porque é o que um professor faz. Principalmente quando você vai para níveis cada vez mais fundamentais do ensino. Um professor, ele está ali, cara, ele está cuidando daquelas crianças. Uhum. Então a gente tem que saber valorizar o ensino, sim, mas acima de tudo, o cuidado. O ato de cuidar deveria ser das coisas mais gratificadas em qualquer parte do mundo, porque exige uma entrega que outras profissões não vão exigir. O cuidado. É o que esse professor faz. Infelizmente no Brasil não se valoriza isso. Mas pensa, e aí você vai subir no grau. Aí a gente chega aqui, nós que estamos no nível superior, ainda nós somos dos mais valorizados. Somos dos mais valorizados. Assim, se você for pensar numa carreira pública, nós somos dos mais valorizados. Mas a gente tem um altíssimo grau de especialidade, muito estudo, sacrifício para chegar até onde a gente está chegando. E de fato, quando a gente entra, é uma coisa bastante, vamos dizer, como você colocou. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar aula. Tem que dar aula, dependendo da universidade. Eu já trabalhei em universidades onde, bom, não vou falar em números, mas tem muita aula. Então a gente tem que dar aula. Corrigir prova em casa. Corrigir prova em casa. Plano de aula, plano de estudo. Aula, plano de estudo, enfim. Pesquisa, aula. orientar Aí você tem a pesquisa, orientações, administração. A gente que está dentro da universidade pública, somos professores da universidade pública, a gente se envolve com tudo. Com tudo. A gente não está ali só dando aula. A gente está fazendo pesquisa, a gente está fazendo trabalhos de extensão para tentar fazer um pouco daquilo que a gente faz lá dentro, chegar um pouco na sociedade de alguma maneira. E também a gente mexe com a administração. Muito da parte administrativa dentro de uma universidade pública federal
federal, pública, de um modo geral, é de responsabilidade do próprio professor. Então, o professor dentro de uma universidade pública, ele tem muitas atribuições, muitas mesmo. Agora, então, aí você vai falar, não, o cara tem que cobrar, não, você tem que fazer comunicação científica. Não, calma, eu não vou cobrar ninguém. É necessário que haja uma política de cada universidade e estratégias da universidade, políticas institucionais dentro da universidade para melhorar a comunicação com a população de um modo geral. Agora, não cobrar direto o professor disso. Agora, o que eu peço é o seguinte, tipo, eu escolhi fazer. Então, respeita, valorize, entendeu? Eu não estou dizendo também que lá dentro do ITA o pessoal é muito simpático comigo. Até recentemente tem lá fui entrevistado pelo pessoal do Itaex, que é um grupo de ex-alunos que, enfim, ele é um grupo de ex-alunos que criaram o Itaex, que financiam muitos projetos que acontecem no contexto dos cursos de graduação. Eles têm lá uma página muito legal, tem uma revista, eles me entrevistaram para falar também de divulgação científica. Então, o pessoal tá mudando o panorama, vai. Eu falo pra caramba, desculpa, e essa gente. parte Vai ser fantástico, mano. Essa parte administrativa é uma surpresa. Eu acredito que você não foi preparado para isso dentro da universidade. Tipo, você pesquisador, você professor, você um doutor, vou fazer isso daqui. Não, agora você vai fazer uma contabilidade, uma administração. Isso assim? Complicadíssimo. Isso é complicadíssimo, porque, cara, é cada coisa, cada bucha que a gente é colocado. Eu, por exemplo, eu fui professor, eu entrei como professor dentro do contexto público, né, o professor federal, não foi no ITA, foi numa universidade do Paraná, chamada de Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. E eu fui lá para um campus de Medianeira, um abraço para todo mundo. Eu fui num campus de interior e, cara, assim que eu cheguei, eu tive que me envolver com cada coisa. Por exemplo, lá não tinha um laboratório de física. Então eu tive que me envolver no sentido de montar o laboratório. Eu falei, mas da tua atribuição. É da minha atribuição saber que tipo de equipamento tem que ter o laboratório. Agora, a parte de compras, licitação, acompanhar a compra. Depois ficar verificando. Não, isso eu nunca tinha feito. Então, mas, cara, tem que fazer porque não tem quem faça. Então você vai fazer. Aí lá me envolvi com muita coisa administrativa. No ITA também me envolvo com. Agora já um tempo um pouco menos, mas fui coordenador de uma das áreas do programa de pós-graduação em física lá. Também coordenei um tempo o laboratório, que são coisas que exigem você mexer com um pouco de burocracia. Eventualmente o pessoal te coloca numa comissão para supervisionar coisas, tipo, agora tem professores que estão envolvidos, a gente tem que... Você sabe que todo equipamento que tem dentro da universidade é tudo patrimoniado. Sim. Tem um número de patrimônio. E aí tem lá uns colegas lá, outro dia passou lá na minha sala um colega, professor, cara, anotando lá o número de patrimônio, porque precisa fazer o levantamento de tudo. Mas assim, é chato? A gente quer? Não, mas alguém tem que fazer, então a gente faz. O que é um laboratório de física pra mim? Porque eu penso assim, quando você me fala de física, sei lá, de ciências exatas, eu só consigo pensar em um quadro, no máximo uma calculadora. Depende, né, da matéria. Tem. Mas o que é um laboratório de como física? Falou, depende por exemplo, lá? Vamos pensar no mais fundamental. Leis de Newton, vamos falar de leis de Newton. Aham. Tudo que a gente aprende, tipo força, a gente tem experimentos para a gente testar esse tipo de coisa. O que é força? Então a gente tem lá um dinamômetro que a gente vai colocar num carrinho com uma determinada massa. Então a gente vai aplicar uma determinada força no dinamômetro, vai aplicar e vai de alguma forma ali conseguir fazer medida de aceleração para ver se realmente as coisas batem, vamos dizer assim, vai. Isso é um exemplo. O que mais que eu posso colocar como exemplo? Parte de cinemática também, medida de velocidade, então você tem uns trilhos de ar ali. Aí vamos para a parte de eletricidade, tem um montão de experimento, que tem umas protoboard, onde você faz circuito para verificar, fazer uma porção de verificações. Laboratório de computação também, né? Laboratório de computação, porque o que acontece? Você tem a teoria. Essa teoria fundamental, tudo que a física, ela isso é muito importante colocar, porque eu acho que até que no ensino fundamental e médio a física ela deveria ser abordada dessa forma. A física, ela é uma ciência experimental.
Ela é uma experiência, ela é uma ciência empírica e experimental, que é baseada em observação. Então não é você simplesmente criar uma teoria e acabou. Não. É tudo experimentado, de fato, entendeu? Então, seria muito legal que a gente invertesse um pouco os papéis das coisas. E em vez de, por exemplo, vou colocar uma coisa bem simples aqui, em vez de o professor chegar, passar lá numa sala de aula, força é igual a massa do objeto vezes a aceleração ao qual ele se encontra. Essa é a famosa segunda lei de Newton, né? F igual a ma. E aí perde o significado para o aluno. Aquilo não tem significado nenhum, é um montão de letra, eventualmente, entendeu? Agora, se você leva ele no laboratório, você tem um carrinho, por exemplo, com umas rodinhas aqui, aí você vai lá, põe a pessoa que vai lá para medir a massa daquele carrinho. Ah, a massa é essa. Aí tá. Aí você pega, ele tem um ganchinho aqui, você pega um dinamômetro, que é como se fosse uma balança, sabe balança com mola? Sim. Uma balancinha com mola. O dinamômetro é uma balancinha com mola. Você mede o peso das coisas aqui, é como se fosse isso. Só que ao invés de usar ele assim, eu vou usar ele aqui e vou usar ele para empurrar, acelerar, tirar ele do repouso e tentar manter ele ali numa aceleração, em algum nível de aceleração ali. E aí eu vou medindo aqui no dinamômetro qual que é a força que está sendo aplicada. Você concorda que tipo o cara tá vendo acontecer de fato, cara, que é real o negócio, entendeu? Então eu penso que não é fácil, requer investimento, mas seria a forma mais adequada de você estar ensinando física. Então, por isso que o que não falta são laboratórios. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa experiência no Brasil é mais com a física teórica mesmo. Eu mesmo sou um físico teórico computacional. Mas ela depende muito de laboratório. Hoje, o que se faz de mais relevante no mundo em matéria de física, astrofísica, é feita em laboratórios, né? Então, no correr uma graduação em engenharia, física, os laboratórios são, você que fez, nos primeiros anos aí, os laboratórios são absolutamente essenciais. Eu não sei, era segredo do pessoal que você fez? Não. Mas o laboratório mais foda que eu lembro lá, assim, um dos mais complexos era o de óptica. Sim. Você chegou nesse ponto. Nesse eu não cheguei a estudar nele, não. Mas ele viu o laboratório, né? Tinha vários fornos lá dentro, sim, né? E, pô, o pessoal tinha forno lá de 1.000 graus Celsius, 2.000 graus Celsius. Não, tinha forno que tinha que abrir pra baixo, você não podia abrir de frente, porque senão você torrava todo ali. Quer ver? Muita temperatura. Pra quem faz bacharel em física, como eu fiz, lá no terceiro ano a gente tem um laboratório que a gente chama de laboratório de estrutura da matéria. Cada lugar vai ter um nome, essa disciplina vai ter um nome diferente. A gente faz experimentos, cara. Tem, por exemplo, um experimento chamado experimento de Millikan, onde a gente consegue medir, o grau de complexidade é bem alto, enfim, não é um experimento muito fácil, não vale a pena explicar ele em detalhe, mas a gente consegue medir a relação de carga e massa de um elétron. Caraca! É muito massa, é muito massa. Então, isso a gente faz na graduação. E tem uma porção, cara, uma porção de experimentos na área de estrutura da matéria, que é o princípio básico da quântica, da física quântica, né? É tipo o efeito fotoelétrico, por exemplo, a gente também faz. Foi o que levou, inclusive, o prêmio Nobel para o Einstein, né? O efeito fotoelétrico. Você conversa com professores de outros lugares do mundo, assim? Outras universidades? Sim, eu acredito que sim, né? Sim. Como que é a física nesses outros países, assim? Porque eu vejo no Brasil uma física que, às vezes, muitos entram, né? Muitos passam no vestibular, mas poucos chegam até o final. Né, tem uma invasão muito grande de pessoas, né? Isso também às vezes pode ser um problema. Como que é isso nos outros países? Por exemplo, eu tenho muito contato, já tive, agora não tanto, mas já tive muito contato, porque assim, minha conversa com o pessoal de fora do Brasil assim é mais para pesquisa mesmo. A gente não conversa muito sobre científica mesmo. Tá. Mas de qualquer forma, por exemplo, eu dei aula lá na Universidade de Coimbra. Dei aula lá, quase um semestre. Acompanhei muitas aulas lá, né, na Universidade de Coimbra. E que eu, enfim, fui lá fazer parte do meu doutorado, né? E o pessoal... Cara,
A evasão lá naquela época era gigante. Tanto que aconteceu até uma coisa interessante, que é o seguinte. Tinha o departamento de física e a Universidade de Coimbra, os departamentos e tal, eles recebem um financiamento da União Europeia. Naquela época, pelo menos, não sei como é que está agora, né? Eles recebiam um financiamento da União Europeia. E é claro que você tem que... E, eventualmente, algum representante da União Europeia, eles iam visitar para ver como é que estava a coisa, para pegar algum relatório, para, enfim... fiscalizar como é que aquele dinheiro estava sendo investido e se realmente estava rentabilizando em alguma coisa, como, por exemplo, egressos, número de alunos e tudo mais. Eu lembro que o desespero dos caras ali, dos professores, né, que eu tinha lá, era tamanho, cara, que eu não era um aluno oficial lá, tá? Eu estava fazendo meu doutorado no ITA e com um tempo de doutorado sanduíche lá. Só que, tipo, eles... Não, César, vem aqui, vai vir o pessoal da União Europeia, você é aluno nosso agora, vem cá. Aí me punha na sala de reunião para responder algumas coisas ali pro pessoal, como se eu fosse aluno. Na verdade, eu não deixava de ser aluno, eu tava ali fazendo doutorado, parte do meu doutorado ali e tudo mais, mas eu não era um aluno que tava, vamos dizer assim, eu estava no cadastro acadêmico deles ali, efetivamente, né? Isso não estava. Mas só para você ver o tamanho do desespero. Então isso é... Dentro da física, cara, a evasão é gigante. Mas eu vejo que hoje, a evasão, não só a evasão, mas hoje, de um modo geral, os cursos de graduação presencial estão sofrendo, assim, mesmo em federais, mesmo nessas públicas, que são gratuitas, né? Cara, tá muito crítico o negócio. Acho que, assim, quem não tá passando problema talvez seja a USP, o Unesp, Unicamp aqui no estado de São Paulo. Obviamente o ITA nunca vai passar por isso. O IME também nunca vai passar por isso. Talvez as maiores federais, aí o FRJ, o FMG, talvez não tenho certeza. Mas você começa a ver algumas outras assim que são um pouco menores, que tem campos mais pro interior. Velho. Mas assim... curso de engenharia elétrica que tipo que lota sempre assim, tipo, sempre a relação candidato vaga altíssima numa federal. Tipo, 30 vagas, fechou 15. 15 alunos matriculados só. E eu não vou citar os nomes para ninguém ficar chateado comigo, não vou citar em qual universidade, só que eu vi isso acontecendo em mais de uma. Então, em curso de física, velho, tá uma... E eu acredito que uma das razões é o EAD. Esses cursos não presenciais. Porque o que acontece? Vamos supor... Vocês têm filhos, não? Sim. Sim. Tem bastante. Muito bom. Eles estão em que fase da vida aí? Já fizeram faculdade? Não, 10 anos. 10 anos. Então vão chegar ali, uma hora vão fazer faculdade. Vão pegar a situação de vocês. Vão lá, passar numa federal. Só que passaram numa federal... vamos supor na UFMG lá em BH. Vocês moram em Uberlândia. Próximo a Uberlândia. Cara, pensa pros pais classe média manter um filho em BH é caro pro cacete. Tipo, mas é uma puta universidade. Beleza, a UFMG é top, tá? Entre as melhores do Brasil em qualquer curso. Mas é muito caro. Então, às vezes, vale mais a pena para os pais manter o filho ali em casa, sustentando o filho em casa, enquanto ele faz uma faculdade EAD, ou eventualmente faz uma faculdade presencial lá na cidade, paga lá um curso mais barato, do que bancar um aluguel em Belo Horizonte. Entendeu? Certeza. Então, isso é muito Até complicado. porque vai chegar em algum ponto que a gente vai ter que tirar os vestibulares. Não vai precisar ter vestibular mais. A universidade para todos aí. Você quer fazer um curso, entra lá no curso e faz. As universidades talvez vão ter que se adaptar a uma nova realidade aí. Já tem universidades aí que estão começando a ofertar mais coisas em nível EAD, mesmo públicas. Talvez se adaptar. Eu não sei qual que vai ser o futuro disso. Porque eu acho que um curso EAD, ele... não tem como comparar. Não tem. Desculpa você que faz curso EAD. Não tem como comparar com o curso presencial. Não tem. Você perde muita coisa, principalmente dependendo do curso, aí você vai perder muita coisa. E assim, cara, viver a universidade
como eu fiz, que é eu fiz fora, eu saí de casa, eu fui fazer fora, assim, tipo, eu fiz o Nesp de Rio Claro, eu morava em São Paulo, então fui em Rio Claro, que é interior de São Paulo. Fui fazer faculdade lá, cara. Então, eu vivi aquilo de um jeito incrível, os melhores anos da vida, assim, sabe? Que eu quero que a minha enteada, que eu tenho consideração de filha por ela, que eu quero muito que ela viva isso, entendeu? Eu quero muito que ela viva uma coisa dessa, sabe? É o laboratório do ser humano mesmo, né? Tipo, a experiência muito mais do que aquele conteúdo. É você viver e você se tornar ali o profissional. É incrível, é uma experiência sensacional. Então, mas eu sei que é caro hoje. Hoje é muito caro. É muito mais caro do que foi pra mim. Meu pai, na época, ele conseguiu me manter. Meu pai não é rico, não. Meu pai é bem classe média, assim, tipo, classe média. Classe média mesmo. Média, tipo, que ralado. Só vai pagar as contas ali. Mas assim, tipo, naquela época, o que meu pai ganhava ali, conseguiu me bancar lá. Mas as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, as minhas irmãs fizeram faculdade em São Paulo, particular. Aí meu pai dizia, você sai o mais caro pra mim, pra bancar os seus estudos, você fora, do que as suas irmãs, que eu tive que pagar a faculdade particular aqui. E fora, tipo, que ele me mandava a grana ali, e ainda eu conseguia, a universidade me dava umas bolsas ali, sempre consegue bolsa de iniciação científica, de um montão de coisa ali. Você tem que estudar um pouquinho mais, né? Não, eu era nerd pra caramba. Mas isso que você tá me falando é preocupante, cara. A gente tá acabando com a pesquisa do Brasil, então. Hein? Cara, tá complicado. O negócio... Não dá pra fazer pesquisa EAD, né? Não dá não, pra dá, claro que não. Você tem que estar presencial ali, você tem que fazer parte da universidade pra você fazer pesquisa. O que acontece? Tem que rolar tem que virar política de Estado o investimento em universidades públicas. Eu não acho que tenha que crescer mais. Eu não acho que você tem que... Os últimos governos, né? Vou colocar aqui os governos, principalmente aí do FHC, o governo do Lula, depois Dilma, né? Eles tiveram uma preocupação, houve um investimento relativamente alto e eles tiveram uma preocupação que eu acho que foi importante em expandir. Eles abriram muitos campi, muitas universidades novas. Acho que hoje o que acontece? Dado o grau de evasão e as universidades, como eu te falei, muitas, principalmente essas que tem campus em interior, multicamp, esses campi no interior, cara, estão esvaziados. Eles estão esvaziados. Tá acontecendo esse problema, de modo geral. Então, o que o governo tem que fazer agora, na minha visão? Não vamos expandir mais, não vamos criar mais nenhum campo de universidade pública. Vamos investir e vamos incentivar. Vamos incentivar, tem que investir, cara. Povoar o que já tem, né? Exato. Você tem que... Cara, o cara passou lá no vestibular, vai para uma universidade, vai, tipo, dá um incentivo. Vamos dar uma bolsa para esse cara aqui, então. Vamos dar uma bolsa. Pro cara conseguir se manter minimamente ali. Põe meta pra ele, eu sei né? Que a população em geral, assim, as pessoas que vão estar ouvindo isso, vão estar achando um verdadeiro absurdo. Só que, cara, é o seguinte, investimento em ensino especializado, em todos os níveis de ensino, na verdade, investimento em ensino como um todo, e ensino especializado, é a coisa que mais pode trazer benefício para o país, pensando como... para o futuro do país como um todo, pensando no Brasil, o Estado brasileiro, para o povo brasileiro. Porque a entrega, cara, como eu falei, as universidades federais, devido ao fato de nós, professores de universidades federais, nós somos os professores que temos, assim, tipo, temos alto grau de qualificação. E, assim, por mais que a gente sempre quer ganhar mais, a gente realmente merece ganhar mais do que a gente ganha, pelo alto grau, pela dedicação que a gente tem. A maioria somos dedicação exclusiva, a gente não pode trabalhar em nenhum outro lugar. A gente tá num... Vamos dizer assim, a gente tem uma carga de trabalho é alta, mas a gente tem um trabalho muito mais valorizado no quesito institucional, então a gente consegue entregar muito melhor, então a gente ajuda a formar os melhores profissionais. Então dali vão sair os melhores profissionais, os melhores engenheiros, os melhores professores, os melhores médicos, fala qualquer coisa, qualquer profissão, os melhores, sei lá, historiadores, os melhores, tudo, os melhores tecnólogos,
tudo vai sair da universidade pública. E isso vai fomentar o mercado. E isso vai reverter imposto. Isso vai reverter imposto depois. Isso vai ter a entrega de volta. Porque, infelizmente, eu gostaria muito de ver uma hora um estudo de uma universidade pública, de uma UFRJ, ou de uma UTFPR, uma UFPR, o próprio ITA, fazer um estudo do seguinte. Vamos pegar aqui dos últimos 20 anos. Vamos fazer um rastreio de todos. Eu não sei se alguma universidade já fez isso, tá? De repente até fez, eu não estou sabendo. Vamos fazer um rastreio de todos os nossos egressos. Vamos ver qual que é a atual conjuntura deles. Vamos investigar, tipo, renda mensal. Quanto que esses caras estão já, desde que eles se formaram, quanto que eles já devolveram em imposto. Cara, sabe o que a gente vai verificar? A gente vai verificar que a coisa tá quase se pagando. Uhum. E eu digo, não só imposto. É claro, a gente não tem que se contabilizar imposto. Por exemplo, vou pegar o ITA. Cara, o que sai a molecada lá do ITA, lá, o que sai de cara que monta empresa e sai empregando uma galera, porque os caras têm uma cabeça, ainda mais essa geração agora, tem uma cabeça muito empreendedora, assim. Os caras saem pé no peito no mercado ali, cara. A Insider. Eu não quero fazer propaganda, tô fazendo propaganda aqui, desculpa. Mas é exiteana. Tem uma porrada de empresa famosíssima aí, cara, que é de exiteano. E outras universidades públicas, de onde saem outros profissionais. Cara, os caras saem empreendendo, gerando emprego, gerando tecnologia. Sim, desenvolvimento. E tem isso também, desenvolvimento tecnológico. Essas pesquisas não servem de nada que vocês fazem na universidade pública. Cara, o arroz que você come na tua casa, por conta de fomento de pesquisa da Embrapa. O feijão marronzinho, o feijão carioca que você come na tua casa, é resultado de pesquisa da Unesp, se eu não me engano, em parceria com a Embrapa. Vamos pegar coisa bem simples aqui. O combustível, o etanol, aí, o combustível que... cara, nasceu, se eu não me engano, foi lá em Lorena, Lorena, acho que o ITA teve envolvido também, mas o combustível álcool, na época a gente chamava de álcool, né? Nasceu lá, e olha hoje. Nasceu no Brasil, em pesquisas feitas no Brasil. E assim, cara, dá pra citar uma porrada de coisas assim, que são socialmente absolutamente fundamentais na estrutura social que partiram da universidade. Outra coisa também que é muito legal, eu tô falando muito de agro, né, mas... o agro é foda. Hã? O agro é foda. Olha só, tipo, teve uma vez uma Mas porque é a origem, né? Tipo assim, é primário que vem dali. Não, exato, assim, é mais simples mesmo. É mais simples. Mas não é porque é simples que não foi um estudo complexo. Não, eu digo assim, que é mais simples porque é mais fundamental. Tipo, é uma coisa que faz parte do dia a dia das pessoas, né? Sim. E eu tô falando de pesquisa brasileira. Tipo, tinha uma praga que dava em laranja, tipo, que tava acabando com lavoura de laranja. Então, foram lá, pesquisadores, agora não lembro de qual universidade, mas universidade pública, que conseguiram fazer um rastreio ali e acabaram com a praga. Fizeram uma alteração genética na planta ali, que simplesmente conseguiram acabar com a praga e laranja voltou normal, metendo pau ali e tal, beleza. A alta produtividade que a gente tem hoje de alimento. Cara, tudo isso é pesquisa. Tudo isso é pesquisa. Esse microfone é pesquisa. Aqui, onde que tem lâmpada LED aqui? Atrás de tudo você aí, lâmpada LED. É tudo LED, Isso aqui é tecnologia quântica, cara. Quântica? Quântica. Lâmpada LED é tecnologia quântica. Como assim? Pois é, a gente não O GPS sabe. não é? O GPS tem também. Mas sabe onde que tem tecnologia, por exemplo, quântica? No laser. Que a gente nem... Sabe o elevador que tem aqui? Obrigado. Sabe o sensor que tem no elevador que não deixa a porta abrir na tua cara, fechar na tua cara? É tecnologia quântica aquilo. Sim, cara. Eu acho que as pessoas não sabem o que tá relacionado com quântico hoje. Não sabem. Então, a minha primeira pergunta era isso. Quântica, né? O que é a física quântica? Porque quando a gente fala de física quântica, pra mim, cara, me vê uma coisa tipo um filme. Tipo um filme daquele lá que tem um Doutor Estranho que ele abre portal pra todas as dimensões. Foi a forma como os filmes fala, venderam. Caramba, mano, quântica é muito louco, entendeu? Não. É uma coisa que tá no nosso dia a dia, como eu falei, entendeu?
Eu falei de lâmpadas LEDs. As lâmpadas LEDs, elas têm a base de funcionamento numa coisa que a gente chama de diodo. Eu esqueci o nome daquilo. Acho que, se não me engano, é diodo. Que tem como base de funcionamento semicondutores, que é tecnologia quântica, essencialmente. Não vou ficar me detalhando ali, porque senão, a galera não vai nem entender. Mas, por exemplo, como eu falei, o sensor do elevador, não só o sensor do elevador, mas qualquer controle remoto ali, tem como base de funcionamento um efeito que a gente chama de efeito fotoelétrico. Que basicamente o que acontece? Você incide, por exemplo, você incide luz numa placa de aço, por exemplo, uma placa de ferro, dependendo da frequência dessa luz, que a frequência vai dizer a energia dessa luz. A gente sabe que luz, no entendimento da quântica, são pequenas partículas que a gente chama de fótons. Todo mundo já ouviu falar disso, certo? Então esses fótons chegam, dependendo da energia deles, eles excitam o elétron, que está composto naquela placa ali, e geram corrente elétrica. E é por isso que esse tipo de coisa funciona. O que acontece? Um controle, por exemplo. Eu aperto, você está gerando uma luz, está gerando um raio de luz numa frequência muito específica, que vai excitar o elétron que está lá no compartimento do portão, certo? Que vai, a partir que a luz chegou, essa luz chegou lá, esse fóton chegou ali, vai excitar o elétron, vai gerar corrente e vai abrir o portão. Isso é quântica e ninguém sabe como está no dia a dia. Isso é quântica. Se não fosse o Einstein, lá em 1905, descobriu o efeito fotoelétrico, que foi o primeiro passo ali para a física quântica, a gente não teria nem essa tecnologia hoje. Qual foi o físico que você acha que mais contribuiu para a humanidade? Cara, difícil falar. Pode falar mais de um? Não. Você quer um? Pode. Pode. Tá, pode. Seu professor sua opinião, de física. Eu não sei se pode ser uma questão de opinião também ou não. Pode, isso é realmente... Mas, cara, é que realmente foram muitos. Mas é difícil alguém bater o Newton, né? O Isaac Newton. Por mais que eu seja muito fã do Einstein, né? É difícil alguém bater o Newton. Porque eu vejo os físicos ficarem nessas dúvidas, assim, sabe? Tipo, entre Newton e Einstein. Assim. Eu já vi o físico defender os dois aqui. Mas assim, cara, pode falar. Não, porque o que eu queria saber? Porque os dois realmente são os mais evidentes, assim, Sim, né? São. Mas eu já ouvi falar que muito do que a gente usa hoje, em quase tudo, ainda é Newton, que a gente ainda não consegue usar tudo que Einstein entregou. Exatamente. Por quê? Essa é excelente percepção. Tudo que a gente está olhando e observando dentro do nosso nível aqui, que a gente chama de esse nível macroscópico aqui, tudo tem como base de funcionamento que a gente chama de mecânica clássica ou mecânica newtoniana. Tudo. A Lua dando voltas em torno do planeta Terra, eu consigo fazer uma descrição dessa dinâmica utilizando a mecânica newtoniana. Um carro andando, mecânica newtoniana. A gente mexendo nessa mesa aqui, mecânica newtoniana. E também, não só a mecânica newtoniana, mas também a gente tem o eletromagnetismo, que aí o Newton já não se envolveu tanto com isso, mas também, enfim, é uma física que é clássica, né? Já o que o Einstein fez, ele tem grandes contribuições em duas áreas, em dois setores, vamos dizer assim, que fogem à nossa percepção comum. Uma delas é a quântica, certo? Então ele foi um dos caras que deu os primeiros passos, é um dos pais da física quântica, da física quântica antiga, né? Depois tem a física quântica moderna, que passa a se chamar mecânica quântica. Mas enfim, depois a gente pode falar disso. Então ele mexeu com isso, então ele tem grandes contribuições nisso, tanto que ele ganhou o prêmio Nobel dessa forma. E aí, depois, ele criou uma coisa que se chama relatividade restrita e a relatividade geral. Que são duas coisas, assim, a relatividade restrita, ela nos serve para a gente entender a dinâmica de uma partícula, por exemplo, numa velocidade que é uma fração da velocidade da luz, ou seja, próxima à velocidade da luz. A mecânica newtoniana, ela não consegue fazer uma boa descrição de uma partícula a uma velocidade próxima da luz. Não consegue. Dá erro, dá pau. A relatividade restrita não dá pau. A relatividade restrita funciona.
nesses regimes. Cara. Então, ou seja, é um regime que está fora do nosso alcance, no nosso alcance de percepção. Aí outra coisa também é a relatividade geral. A relatividade geral, ela nos serve muito bem para descrever buracos negros. O buraco negro está perto tá perto do nosso campo de percepção aqui? Não tá. Ou descrever muito bem o universo como um todo, em escalas cosmológicas, entendeu? Então, aí sai fora do nosso campo de percepção. Por isso que é muito bem colocado. O Newton, a descrição do nosso mundo, desse mundinho que a gente vive, que é irrisório e insignificante, é newtoniano. Quando você começou a falar, eu ia te perguntar assim, porque que tem uma evasão grande nos cursos, né, de física. É porque eu imagino que quando você começa a fazer física, meio que você falou do laboratório, eu falei assim, cara, quando você começa a enxergar o que é um fenômeno, né, o que a física é de verdade, é quase impossível você não se apaixonar pelo que você tá, cara, é como se fossem passos de mágicas, que você começa a desvendar a mágica ali, não, eu sei esse truque, que não é um truque mais, isso aqui tem toda uma explicação lógica. Cara, isso é muito louco. Mas o outro fato é, como que você consegue enxergar esses pequenos detalhes? Aí você me fala, por exemplo, o que Newton fez, que pra mim já é muito longe, eu não consigo ter capacidade de enxergar esses fenômenos, nem eu vejo eles acontecendo, não consigo ter capacidade de percepção de como isso realmente, efetivamente acontece. E aí você chega num cara igual Einstein, que conseguiu ver coisas que até hoje eu não consegue ver. Como que esse cara viu isso? Isso é que me intriga, sabe? Não, que capacidade... lógica de raciocínio, de percepção. Que percepção gigantesca. O Einstein, ele é um grande gênio, assim, porque ele levou a ciência a um outro patamar de percepção, de fato. Tanto as coisas que ele pensou, da forma como ele fez as descrições ali, iam além ao nosso alcance de percepção, como eu falei. Então, ele é um cara muito dos experimentos mentais. Isso. Ele fazia experimentos mentais, exercícios mentais pra caramba, pra conseguir imaginar as coisas acontecendo. E sabe o que é foda? Ele acertava. É que ele acertava. E depois a gente foi verificando isso experimentalmente. Cara. Então, tipo, o cara era meio iluminado, assim. É claro que ele partia como base em muitos experimentos, em muitos trabalhos de outros físicos anteriores a ele, né? Não foi uma coisa que, saltou, né? A famosa epifania. Né? Não, porque, o Einstein de um dia para o outro, não, tudo é construção, não existe epifanias na ciência, acabou isso, não tem. O que tem é construção, é trabalho, construção, trabalho e construção. E você sempre olhando para aquelas pessoas que fizeram coisas, seus antecessores que fizeram trabalhos, você vai olhar, você vai estudar, você vai ver. Então, mas ele trouxe essa imaginação extremamente fértil que fez dele capaz de imaginar experimentos que seriam impossíveis na época. Quer um exemplo? Por exemplo, olha só, vou colocar um exemplo aqui de um exercício que o Einstein fez na época que era impossível de experimentar na época, mas hoje é possível. Por exemplo, pega um dia, se vocês tiverem curiosidade, pega uma balança daquelas de colocar no chão pra você ver tua massa, teu peso, beleza? Põe no elevador a balança, com ele parado. E aí, aperta pra subir e fica olhando, grava, fica olhando. Se ela tiver uma boa sensibilidade, o que você vai perceber? Você vai perceber uma mudança no peso. À medida que a balança, o elevador, ele começa a subir, você vai perceber uma mudança no peso, tá? E aí ele vai assumir uma velocidade constante e depois ele vai, assim que se para, assim vai ter uma diminuição do peso. É uma coisa que eu acho que é comum, acho que todo mundo pode verificar. Mas na época ali, para o Einstein já era uma coisa bastante complicada. Mas por que eu estou falando desse exemplo? Porque, olha só por que está mudando aquele peso? Por que está mudando? Qual que é a razão? O que leva a mudar o peso? Bom, minha massa não continua a mesma? Sua massa continua a mesma, só que o que acontece? O que a gente mede numa balança não é a massa. É o peso. É o peso que está diretamente relacionado à nossa interação com a Terra. Com a gravidade. Com a gravidade. Então, o que você mede é o peso na balança, certo? Uhum. Então,
o peso altera. Por que, que o peso altera? Porque o que acontece? O elevador, ele saiu do repouso, ele estava em repouso e ele começa o movimento e atinge uma velocidade constante, certo? Tanto que a gente sente um trancozinho, né? Então, esse processo de sair de um estado de movimento nulo, ou seja, repouso, até um estado de movimento a uma determinada velocidade, o processo que a gente chama de aceleração. O elevador ele é acelerado. A taxa de velocidade é uma taxa de variação da velocidade, ou seja, você variou a velocidade do zero até uma velocidade, então isso se chama de aceleração. Quando isso acontece, a gente está dentro de um ambiente onde isso acontece, você está sendo, vamos supor assim, acelerado, você está, então, surgem alguns efeitos um tanto quanto estranhos, como, por exemplo, a gente chama de efeitos não inerciais. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas como, por exemplo, a mudança do peso do número que está medindo da balança. Teu peso muda. Que é uma verificação muito simples. Você está num carro, a uma velocidade constante. Se você freia bruscamente, o que acontece? Seu corpo vai para Seu frente. corpo parece que você é empurrado, né? Parece que surge uma força fantasma, né? Parece que surge uma força do nada, assim, uma força aparece e te empurra para frente. Como é que nada me empurrou? Só o carro que parou. Por que isso está acontecendo? Porque você foi freado, você mudou o seu valor de velocidade. Você mudou, então isso fez com que o seu corpo se projetasse para frente, como se uma força invisível, fantasma, existisse dentro do carro que te empurra, certo? Mas, na verdade, o que acontece de fato é simplesmente porque o teu corpo ele tem uma tendência a se manter, sempre ele vai ter a tendência a se manter num movimento a velocidade constante, a uma determinada velocidade. Então, quando você está num ambiente e simplesmente esse ambiente é frenado, o teu corpo quer manter aquela velocidade que estava anteriormente, então ele vai ser projetado para frente. Ou quando é acelerado, você gruda, né? Acelerado muito bruscamente, você gruda. É porque você estava parado, teu corpo quer manter aquele, é o estado dele. Então ele vai te empurrar para trás, você vai ficar isso. Agora, o que isso tudo tem a ver com Einstein, né? No caso é a inércia, no caso, isso aí, né? Que é de Newton. Mas vem o pulo do gato do Einstein. Vem o pulo do gato do Einstein. Não contava porque o que acontece? Agora, vamos se colocar... Eu só quis fazer essa introdução, porque, exato, isso é inércia, isso acontece devido ao efeito de inércia, e o fato de eu estar num referencial que a gente chama de não inercial. Quando um referencial está acelerado, o carro está acelerado, ele dentro dele, ali, eu dentro dele, estou num referencial que a gente chama de não inercial. Porque surgem esses efeitos esquisitos, mas é justamente o efeito de inércia. Agora, qual que foi o pulo do... Olha o que o Einstein conseguiu pensar, observando todas essas coisas. Se ponha dentro de um foguete. Na época não tinha foguete, então ele se colocou dentro de um elevador, né? Dentro de um elevador que naquela época existia. Se ponha dentro de um foguete, ou se ponha dentro do elevador, como eu falei aqui, que muda, né, o valor da balança. E agora, pega esse foguete, para ficar mais fácil para você, pega esse foguete e começa a acelerar ele. A uma velocidade, a uma aceleração parecida com a aceleração gravitacional da Terra, certo? E você está ali. Você está ali. Se você não tiver nenhuma janela no entorno, você não vai saber, você não vai conseguir distinguir, se o seu foguete, o foguete onde você se encontra, ele está sendo acelerado ou se você está sob efeito de um campo gravitacional. Você não tem como distinguir isso. Se o foguete estiver acelerado, por exemplo, a aproximar 9,10 metros por segundo, 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional aqui, você não vai conseguir distinguir. Você vai conseguir andar na nave como se estivesse andando na Terra. É meio estranho isso, né? Mas é o que acontece. Vocês assistiram Interestelar? É o melhor filme que eu vi nos últimos tempos. Você assistiu? Uhum. Vocês lembram naquele final que tem o nome técnico daquele é cilindro de O'Neill? Uhum. Onde o povo tá indo morar, naquela coisa cilíndrica, grandona? Eles estão no espaço, não estão? Eles estão lá no espaço, certo? Sim. Mas eles andam normalmente, né? Verdade. Eles estão ali normalmente. Mas cadê a gravidade? Não tem nenhum... Eu não estou num planeta. Cadê a gravidade ali? Por que as pessoas andam como se tivesse... Tem um momento que mostra, né?
todo o cilindro grandão ali, as pessoas jogando beisebol, criançada jogando beisebol, as pessoas andando normalmente. Como é que é isso? Por que isso acontece daquele jeito ali? Porque o cilindro de O'Neill, ele tá girando. Ele tá sempre rotacionando, sempre girando, girando, girando. E esse giro gera um efeito que é bem comum às pessoas, que é o efeito centrífuga. Esse efeito centrífuga mantém as pessoas grudadas na superfície. Na superfície. E isso se equivale a uma força gravitacional. Então, o Einstein conseguiu imaginar tudo isso naquela época. E pensa que é extremamente contraintuitivo. Então, o que ele mostrou é o seguinte, que um referencial acelerado é equivalente a campo gravitacional. O cara tirou isso da cabeça. Isso é bizarro. O cara conseguiu tirar isso da cabeça. Quer um outro exemplo? Estação espacial. Tem gravidade na estação espacial internacional? Não. Mas como é que então a estação espacial está dando voltas em torno da Terra? Tem gravidade. Há gravidade. Por isso que ela está em órbita em torno da Terra. Ela está em órbita em torno da Terra porque existe gravidade. Assim como a Lua. Por que a Lua está dando voltas em torno da Terra? Por conta de efeito gravitacional. A ISS ela está dando voltas em torno da Terra, e qualquer satélite fica dando voltas em torno da Terra, por conta da gravidade. Só que tá... Por que quem está dentro da ISS tá como se sente assim como se estivesse num ambiente onde não existe gravidade, ou microgravidade, como o pessoal gosta de falar, né? Mas como se fosse num ambiente que não existe gravidade. Eles ficam flutuando ali, né? Como se não houvesse gravidade. Na verdade, há gravidade. A questão, o que está acontecendo ali é o seguinte: tá todo mundo acelerado, tá todo mundo preso ao campo gravitacional, acelerado sob o mesmo valor de aceleração, exatamente o mesmo valor de aceleração. Então, a mesma aceleração ao qual a nave se encontra é a mesma aceleração ao qual os tripulantes lá dentro se encontram. Então você tem esse efeito aparente de não existência de gravidade. Tem muita gente que tem alguns experimentos, tem um pessoal que gosta de fazer esses passeios. Isso dá para fazer na Terra. Você pega um avião, acelera ele muito para cima, sobe, 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 sobe. Aí você chega num ponto assim, você faz faz uma curva assim e começa a cair assim. Então você faz uma parábola assim, você vai subindo, subindo, subindo. Aí você chega aqui e começa a fazer isso aqui. Vocês já devem ter visto, tem muitos famosos que vão nesses aviões para experimentar a sensação de não gravidade. Simulando a gravidade. Então, é de ambiente sem gravidade sem precisar ir para o espaço. Então eles fazem isso aqui. Isso acontece por quê? Por conta de efeito centrífugo que anula o efeito gravitacional naquele local. Não que anula, mas você tem uma aparente, dentro daquele referencial, você tem uma aparente sensação de que você está tendo anulado o efeito gravitacional. Tudo isso foi em Einstein. Se tem uma gravidade ali onde os satélites estão, por que eles continuam em órbita ali? Por que eles não caem? Isso é legal. Vou dar explicação. E essa explicação é de Newton, tá? Olha só. Se coloca em cima de uma montanha, da montanha mais alta que você conseguir imaginar. Tá? Sei lá, pensa uma montanha muito alta, bem mais alta que o Everest. E esquece a resistência do ar, tá? Então você tá lá, ou você foi com um foguete a uma determinada altura ali. Aí você vai começar a fazer o seguinte. Então eu fui com um foguetinho aqui, tá? Tô com um foguetinho essa altura aqui. Eu vou lançar uma bola com canhão. Vou lançar uma esfera com canhão. Se eu dou um impulso muito baixo, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ela vai cair, certo? Certo. Agora, se eu aumento o impulso, coloco mais força nesse impulso, então a velocidade de partida dela é maior. O que vai acontecer? Ela vai cair também, só que vai cair um pouquinho mais para cá, certo? Então imagina agora a Terra aqui, tá? Imagina a Terra. Tô tentando buscar alguma coisinha aqui pra... Tem uma bola aí, não? Bom, enfim, tudo bem. Mas imagina a Terra aqui. Imagina a Terra. Então tá aqui. Então eu fui... joguei a bolinha, ela caiu aqui. Agora eu joguei com um pouco mais de velocidade, aí ela vai cair aqui. Não, então vou aumentar um pouco mais a velocidade, então ela vai cair aqui. Ela vai cair um pouco para cá, a Terra é redonda, né? Então eu vou jogar com mais velocidade, então ela vai cair aqui. Agora eu vou aumentar mais a velocidade, ela vai cair aqui. Eu vou aumentar ainda mais a velocidade. Tem uma velocidade limite ao qual ela vem, você lançou, ela vem, dá uma volta, ela vai chegar aqui com a mesma velocidade, vai dar uma volta, vai chegar com a mesma velocidade, vai dar uma volta. É exatamente o princípio de lançamento de satélite. O que os VLS fazem? O que os lançadores de satélites fazem? Você tem um foguetinho aqui, você vai lançar,
E aí, o que que acontece? Eles vão chegar numa determinada altura e eles vão numa trajetória horizontal, uma trajetória paralela à superfície terrestre, tá? E aí, nesse momento, eles vão atingir uma determinada velocidade, que é muito conhecida, é tudo muito controlado, e aí eles vão soltar o satélite. E é justamente essa velocidade que, dado o lançamento aqui, o negócio vai ficar dando voltas. Deu pra entender por que que... Entendi. Então, o que acontece? O negócio, na verdade, é o que o pessoal gosta de falar, tá sempre caindo. Tá sempre caindo. Só que o que acontece? Só que ele tá numa velocidade tão alta, dado a altura, isso também tá relacionado à altura, ele tá a uma determinada, só que ele tá numa velocidade tão alta, tal que ele simplesmente não cai efetivamente para a superfície, fica dando voltas. E aí essa velocidade é constante, não tem aceleração. Essa velocidade, o valor dela na trajetória é constante. É porque é aquela mesma situação de quando você atira alguma coisa para cima, a velocidade que ele sai diminui até chegar no ponto zero e ele cai com a mesma velocidade final. Isso. Na verdade, é o que você falou, ele tá sempre caindo, porque a hora que ele chega aqui, ele continua caindo sempre. Né? Vai continuar caindo sempre. Então ele vai a mesma velocidade sempre. Vai ficar dando voltinha. Esse experimento, na verdade, foi pensado. Você vê como o cara também é gênio. O Newton também fazia experimentos mentais. Foi pensado por Isaac Newton, não foi pensado por Einstein. Você falou... mas ainda assim tem uma força gravitacional puxando para baixo, não tem? Ainda assim tem uma força gravitacional puxando para baixo, só que o que acontece? Pelo fato de eu ter uma velocidade alta, suficientemente alta, essa gravidade puxando para baixo, ela faz com que o meu objeto ele se mantenha em órbita. Se, por exemplo, se essa velocidade for muito, muito alta, vamos supor, tem aquela velocidade que é alta suficiente para que ele fique em órbita. Agora, que é um limite de velocidade. Agora, eu posso ultrapassar essa velocidade. Se o meu satélite ele é lançado com uma velocidade maior do que essa para manter ele em órbita, ele pode escapar da órbita da Terra e simplesmente vazar e ir embora. Dá pra você fazer um experimento. É como se você pegasse um copo, por exemplo, com uma bolinha dentro e gerar ele ali. A bolinha vai girar na borda do copo por muito tempo. Perfeito. Ele vai continuar girando mesmo tendo gravidade. Enquanto ele tiver a velocidade normal, ele vai girar em cima. Exato. Um exemplo assim para ficar bem prático. Também uma cordinha numa pedra e fica girando com a cordinha. Entendi. Você tem o que a corda faz? A corda exerce uma força para levar a pedra ao centro, né? Concorda? A corda exerce uma força para levar a pedra ao centro. Beleza? Só que a pedra, ela tá numa velocidade alta o suficiente para ao invés de ir ao centro como a corda gostaria que ela fosse, ela fica dando voltas, fica dando volta. Então, a gente diz, do ponto de vista mais técnico na física, você já deve ter ouvido falar, essa força, ela age como uma força centrípeta. Então, é uma força que age como força centrípeta, que mantém o objeto em trajetória circular. Nesse caso, a gravidade no satélite age como força centrípeta. Não sei se será que ficou complicado para o pessoal entender? Muito bom. Não, eu acho que todo mundo... Eu entendi, então eu imagino que a maioria da galera entendeu. Porque se eu entendi, a galera entende também. Você falou mais cedo do fóton, que é tipo é uma das menores partículas de luz, não é? O fóton. Sim, o fóton é uma partícula de luz. Exato. O teletransporte é parte da física quântica? O teletransporte, ele pode ser parte da física quântica, sim. Por que eu te pergunto isso? Porque parece que o primeiro teletransporte já aconteceu e foi de um fóton. Isso realmente existe? Cara, isso sai bastante... Sim, aconteceu de fato. Aconteceu mesmo. Mas isso está muito mais relacionado a uma coisa que talvez... Não sei se vale a gente entrar, porque é extremamente complexo. Tá muito relacionado com uma coisa que a gente chama de emaranhamento quântico. Que é uma coisa assim de um grau. Ou seja, não é que o fóton ou a partícula tenha sido, de fato, saiu de um lugar e apareceu no outro. Não, na verdade, a informação daquela partícula, ela saiu de um lugar e apareceu instantaneamente no outro lugar, por conta de uma coisa, de um efeito que a gente chama de emaranhamento quântico, que é
Aí a gente vai. Aí não é dá pra- Quer dizer bizarro. que o Não Robertinho dá. vai teletransportar um dia. Não, acho muito difícil. Acho muito difícil. Não dá pra tirar a matéria daqui e colocar em outro lugar. Eu acho muito. E olha que eu sou assim, uma luz, hein? vamos dizer assim que. Eu acho muito improvável. Eu acho muito improvável. Aquelas coisas meio Star Trek e tal, Star Wars. Aham. Eu acho muito improvável que a gente consiga qualquer coisa, a não ser que realmente a gente domine num nível esse tipo de tecnologia. Mas eu acho improvável. Qual o estudo mais promissor que tem hoje lá dentro do ITA, que é a universidade onde você tá? Cara, tem. Assim, Deve ter vários, né? Não, eu tem sei. muitos mesmo, porque, tipo, lá você tem várias engenharias. E aí eu não me envolvo tanto com as engenharias, eu me Aham. envolvo mais com a física. Dentro da física e também o pessoal da engenharia eletrônica que está envolvido, existem estudos bem promissores aí que envolvem tecnologias quânticas, né? Então, desenvolvimento de sensores quânticos, e uma coisa que a gente chama de fônons, que está relacionado também com tecnologias quânticas. Já tem um computador quântico Não, lá? lá a gente não tem o computador quântico ainda. Aliás, são pouquíssimos. Acho que, se eu não me engano, a Unicamp está desenvolvendo um. Tem o CBPF, que já tem um com alguns qubits que é relativamente funcional. E eu não sei se tem algum outro lugar, não. Ó, me perdoem aí, pessoal, se eu estou esquecendo algum outro lugar, mas o que eu lembro agora são só esses dois, viu? E esse computador vai fazer uma diferença absurda, assim, na... Olha, por enquanto não. Por enquanto, tipo, acho que muita gente fala, né, dos computadores quânticos, que os computadores quânticos vão quebrar, eles vão quebrar verdadeiros paradigmas. Só que a gente, Criptografia, Vai quebrar até o Bitcoin, vai o quebrar o Bitcoin, Bitcoin, acabou vai com o vai Bitcoin. pegar tudo vai lá. acabar com tudo. Não, mas na verdade o que acontece? Se hoje a gente tivesse realmente um computador quântico, que tivesse uma quantidade de qubits, que são os bits dos computadores quânticos, suficiente, sim, seria possível, inclusive, quebrar já a criptografia com os algoritmos que existem, né? Existem vários algoritmos para computadores quânticos que já seriam capazes de quebrar a criptografia clássica. Só que, obviamente, existem já empresas trabalhando nisso, que já conseguiram aí... Já existem hoje criptografias quânticas. Ou seja, que você não vai. Que o computador quântico, portanto, não vai conseguir quebrar, porque já é uma criptografia quântica. Feita para ele mesmo, né? Feita para ele mesmo. E também tem as pós-quânticas. Pós-quânticas que seriam. Não, pós-clássicas. Agora eu não vou lembrar o nome técnico, mas são criptografias clássicas que já conseguem contornar o problema dos computadores quânticos. Tem muita gente já trabalhando com isso, já tem muita tecnologia sendo desenvolvida em cima disso. Os computadores quânticos realmente vão trazer, assim, eu acredito que de matéria de 20 anos aí, vão começar a surgir aí computadores que vão quebrar paradigmas realmente. Da mesma forma que um dia, vamos colocar a coisa dessa forma, a internet veio e quebrou paradigmas, né? Ela mudou tudo, a internet mudou tudo depois que ela se popularizou, vocês concordam? Acho que todo mundo 100%. concorda. Claro. Mudou tudo, mudou a estrutura social completa. Acho que vai ser o novo paradigma. Hoje a IA está fazendo isso, está começando a mudar tudo. A IA está só começando. Já está mudando coisa pra caramba, já está mudando a estrutura social. A IA já está criando-se bolhas de IA, de empresas, criando empresas de IA, criando novas empresas de IA, que criam novas empresas de IA, e a coisa está bombando, IA está bombando, já está quebrando verdadeiros paradigmas do ponto de vista social mesmo. E aí, com os computadores quânticos, você pensar numa IA quântica, e eu tenho um aluno de doutorado que está trabalhando com isso, a gente concepção de IAs generativas quânticas. Tem um Caramba, mano. doutorado que está fazendo isso. Cara, o bicho vai pegar, entendeu? Vai assim, o negócio vai ficar feio não, vai ficar bonito, sei lá. Que Então, vai mas ficar. uma IA quântica, vamos imaginar, isso é, me perdoe o termo para quem for religioso, isso é acima de Deus. Cara, é bizarro. Eu não sei a que ponto esse negócio. Eu não consigo fazer uma projeção a que ponto porque isso vai é chegar. imensurável. Pode ser, dependendo da quantidade de qubits que a gente tiver, o quão acelerado vai ser aí o desenvolvimento dos computadores quânticos, né? As IAs já estão a IA por si, computador clássico, já
Assim, cara, o negócio tá desenvolvendo demais, assim. E isso que vocês veem, o geral vê, assim, do ponto de vista que se popularizou mais, são essas IAs generativas, é só a pontinha do iceberg, tá? É só a pontinha. O que tem por detrás daquilo tudo, as aplicações, e, cara, eu aplico Como IA assim? que... Tipo, o que a gente tem contato é ChatGPT, é Grok, qual que é o nome daquela japonesa? Chinesa, desculpa. É a DeepSeek. DeepSeek, dentre outras aí, né? Que geram várias coisas e tudo mais. Isso eu digo que é só a pontinha do iceberg, porque a gente não sabe, na verdade, pessoas que trabalham com desenvolvimento desse tipo de coisa, que já estão resolvendo há muito tempo problemas já muito antigos. Já vem trabalhando com isso há muito tempo. Eu já tenho colegas que trabalham com redes neurais desde o ano de 2000. 2000? 2000. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos já trabalhando com redes neurais. E isso tem aplicação, por exemplo, eu trabalho com IA, tipo, eu trabalho com redes neurais e outros tipos de IA aplicado no contexto astrofísico. E a gente desenvolve, então a gente eu não, né, mas meus alunos muito, né, eles desenvolvem técnicas de IA para resolver problemas muito específicos, né, a gente pensa muito nessas IAs generativas que resolvem tudo, dão resposta para tudo, mas quando a gente vai um pouquinho mais embaixo, quando você vai trabalhar um pouquinho mais do desenvolvimento, você vai ver que já tem IA para resolver coisas que você nem imagina. E que essas IAs generativas aí, elas não vão resolver, na verdade, porque elas trabalham muito na superfície, né? Já tem IA resolvendo problemas assim. Por exemplo, já tem IA desenvolvendo novos materiais. Materiais que a gente não conhece. E tem IA desenvolvendo isso. Mas tem aí, IA desenvolvendo fármacos, cara. Tem IA desenvolvendo fármacos. São IAs ultra especializadas. Mas isso é por conta dos prompts que foram colocados nela? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com É a capacidade prompt. dela em si. Na verdade, não tem nada a ver com esses prompts que a gente está acostumado aí para ChatGPT. Nada disso. Na verdade, é o desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho meu aluno de doutorado que defendeu agora em julho. Ele desenvolveu uma rede neural muito específica para a gente pega uns dados observacionais de algumas estrelas e a gente consegue fazer uma descrição do que existe no interior da estrela. Que tipo qual é a composição daquela estrela. Utilizando IA, pegando os dados observacionais, a gente consegue fazer estimativas sobre a composição que existe no interior da estrela, utilizando redes neurais. E como dá pra saber que isso foi assertivo? Bom, são estimativas. Você tem que... São estimativas. São cálculos, né, na verdade. Probabilidade. Probabilidade. Que na verdade IA trabalha muito com probabilidade. Então, muito probabilístico. Então, assim, dentro dos modelos que a gente fez um ensaio dentro do doutorado dele. Então, a gente utilizou modelos muito específicos e tudo mais. Então, dentro daqueles modelos, se aquela estrela, de fato, for descrita por algo parecido com o que diz aqueles modelos, então a gente consegue fazer estimativas dos parâmetros da composição do interior da estrela. Então, são passos, né? São passos. Aí tem outra pessoa fazendo coisa similar, só que utilizando outros modelos. Aí daqui a pouco a gente começa a juntar tudo. Sim. A gente vai... cada um dando um passinhozinho. Eu acredito que em coisa de 10, 15 anos a gente vai ser assertivo. Não, o que existe dentro daquela estrela, utilizando IA mesmo, esse tipo, essa vai ser a composição, essa é a composição dessa estrela. Quando você fala dessas IAs, e o Cabeleira perguntou do prompt, é porque o que eu imagino quando a gente está falando de IA? Ela é uma caixa cheia de informações que a gente mesmo entregou para ela. Então ela não cria nada, ela só devolve as informações que ela já coletou. Essas novas IAs, elas realmente têm a capacidade de criar, vamos pensar, inventar situações ou produtos? Não, na verdade... Não é isso, ela continua um IA normal. Ela continua um IA normal, só que o que acontece? O que é impressionante em IAs, né? Vamos colocar assim. É que sim, você sempre tem que fomentar... A capacidade que elas têm de mentir. Também. Mas você tem que fomentar ela de informação sempre. Você tem que trazer, você sempre tem que fomentar para você treinar ela. Você precisa treinar ela.
Só que ela consegue, ela não só responde, ela consegue correlacionar as coisas. Então ela correlaciona as coisas. Então ela consegue, por exemplo, uma IA, quando a gente está falando de ciência de dados, o negócio é o seguinte: você tem uma quantidade de dados absurdas. Por exemplo, de qualquer coisa, tá? Qualquer área, pensa, tipo, uma área de crédito. Você vai querer correlacionar se um cara, você tem uma lista de 1 milhão de pessoas e você quer saber se dentro desse 1 milhão de pessoas quem que vai ser bom pagador, quem que não vai ser bom pagador, e você tem os dados dessa pessoa. Então, a IA, ela vai conseguir, no contexto da ciência de dados, vai conseguir olhar para aqueles dados e fazer correlações que me digam se aquela pessoa ela tende a ser uma boa pagadora ou não ser. Eu estou citando um exemplo aqui, tá? Então ela faz muita correlação, Então esse é o grande ponto. Então, você treina ela com dados e ela vai ter esse treinamento e depois ela vai conseguir fazer correlação. Só que são correlações que nós, seres humanos, está muito fora da nossa capacidade biológica. A gente não vai conseguir nunca correlacionar esses dados. Isso cabe em todos os contextos. Mas por que eu estou trazendo isso que é importante? Porque aí é que entra a importância de um ser humano. Porque correlação, veja só, não implica numa coisa que a gente chama de causalidade. O que é isso? Uma coisa, eu posso correlacionar sei lá, pense em alguma coisa aí. Sei lá, eu falei, tipo, coisa bem bizarra, assim. O quão bom pagante uma pessoa é de acordo com o número de vezes que ela vai no banheiro por dia. Eu crio uma correlação. Só que existe causalidade? Realmente uma coisa leva a outra? Não. Então, por isso, é aí que entra o ser humano. Porque a IA, ela não vai ter essa capacidade de perceber. Hoje pode até, talvez isso melhore, talvez, enfim. Mas a princípio não, ela não vai ter essa capacidade de perceber essa questão de causalidade. Mas ela correlaciona como nenhum ser humano consegue. Sabe o que eu acho que ela supera? Porque quando você pega, por exemplo, da parte de física quântica, você vai conversar com todo mundo, você entende muito disso. E quando você entende, se você entender muito, você tem que especificar bastante. Não dá pra você saber muito de tudo. Então, pra você saber muito, você tem que saber muito de uma coisa mais específica. Isso aí é o especialista. A IA, ela é uma especialista em física quântica, mas ela é também em materiais. E aí, sim, eu acho que ela é muito eficiente quando ela faz uma correlação, porque você consegue entender tudo da física quântica. Mas como que ela vai agir em cada material? Porque aí o material já não é uma coisa que você consegue entender bem. Precisariam de 2 pessoas muito fodas. Sim. E ainda comunicando de uma maneira muito entendível, porque às vezes o que ele tá entendendo não é o que você tá vendo. Exato. E ela não, ela consegue fazer isso em várias eu acho que em algum momento a gente vai ter que começar a pensar em controlar essas IAs. Não, é o que eu sempre quis, eu morro de medo chegando do uma parada Skynet. que pra mim tá ficando assim, insuportável, ver vídeo na internet que foi feito com IA e a galera postando isso daí. Não, isso tá embaçado. E aí você vai ver, o povo não sabe se é verdade ou se é mentira. E a gente tá desenvolvendo tecnologia, sei lá, igual, por exemplo, os novos fones da Apple. Que lá é você massa. coloca lá e agora ele traduz idiomas, né? Que é uma parada foda pra caralho isso daí, isso é né? incrível. Mas e cada dia que passa, mais avançando, mais acelerando, sei lá, imagina daqui a pouco você começa a usar um óculos que consegue analisar as jogadas do poker. E aí você vai no cassino, tá lá com seu óculos de IA. Já tem. E olha as cartas que caíram no jogo, as cartas que estão na sua mão. E o óculos começa a te dar as maiores probabilidades ali de você. Cara, mas vai ser esse atropelo mesmo. Vai ser esse atropelo. O que tem que haver, na verdade, acho que existe em alguns países, mas tem que haver um cuidado. Você tem que ter um comitê de ética global para controle dessas IAs. Porque é muito legal, muita coisa que ela vai gerar muito emprego, vai gerar muita coisa muito massa, vai gerar riqueza, penso muito eu. Desemprego também. Muito desemprego também. Mas daqui a pouco a gente fala disso também, que isso é foda. Mas o que acontece? Você precisa de um comitê de ética para frear.
Você precisa de um... Não para frear, mas vamos lá, vamos começar a usar isso de forma ética. Ó, ano que vem a gente está em período de eleição. Vocês assistem o Biólogo Henrique? Vocês sabem quem é o Biólogo Henrique? Demais. Cara, ele recebe muito vídeo, eu acompanho muito ele. Ele recebe muito vídeo, tipo, de animais atacando pessoas. E de... Tinha uns vídeos que estão fazendo de gatinhos espantando tigre. Crocodilo, tigre. Cara, tudo IA, mas... Mano, teve vídeo que eu olhei assim, eu não identifiquei que era IA, cara. Você viu um do Mercado Livre? Não vi, qual é que... Que o entregador do Mercado Livre vai no portão e aí grita: Mercado Livre! Aí um Rottweiler vai e derruba o portão assim na frente. A mulher sai correndo, o Rottweiler vai correndo atrás dela. Aí ele faz toda uma análise, acho que ele deve ter uma equipe, faz toda uma análise ali, e ele fala, não, isso aqui é IA, mas ele sempre fala, olha, a partir do ano que vem, vai ser impossível identificar o que é verdade dentro desses vídeos e o que não é. E eu acho isso muito perigoso. Tinha que haver uma curadoria, tinha que haver um cuidado com isso. E isso não é censura, cara. Isso é simplesmente questão ética. Porque agora, por exemplo, eu tô com o rosto na internet. Vocês, então, nem se falam. Aí, isso já aconteceu esse ano. Não colocaram já Romário falando de político... várias pessoas William falando... Bonner vendendo produto para cabelo. Várias pessoas fazendo coisa que elas não fizeram. Agora, isso pode? Não pode, cara. Não tem liberdade de expressão que esteja acima de uma questão ética grave. Isso não pode acontecer. Então tem que haver um controle com relação a isso. As pessoas têm que entender que elas não podem sair fazendo esse tipo de coisa e pronto, porque... Bom, e isso eu não entendo nada, mas eu imagino que não seja uma coisa extremamente complexa ou difícil de ser feito. Por quê? Cara, fez um vídeo na IA, ele tem que ter todo vídeo de IA, e é só você fazer uma programação que eu imagino que é básica, tem que ter um selinho ali no canto. Tem que ter um selo no canto. Sei lá, sabe, alguma coisa assim, que é uma prova d'água. Mas hacker não consegue burlar isso aí, cara. Aí vai ter. Mas aí você já diminui demais. Porque se for o hacker, realmente é um bandido, e o bandido, esse é do crime. Esse é do crime, exato. Agora, a grande maioria das pessoas, 99%, não são. E o cara tá usando, às vezes vai fazer uma merda, sabe? Vai, sei lá, gerar pânico, vai fazer uma coisa qualquer por causa de um vídeo idiota que ela colocou ali. Sabe, você já diminuiria bastante, né? É sobre minimizar o dano. O dano sempre vai existir. A marca d'água é uma coisa importante. A marca d'água é uma coisa que é importante. E eu penso que tem que haver também alguma curadoria. O pessoal pode até me hatear por conta disso. Só que eu penso que, tipo... É aquela coisa que a gente estava conversando antes aqui sobre o que a China está fazendo lá com relação aos divulgadores científicos, principalmente de temas mais sensíveis. Então vamos começar a verificar diploma. O cara vai ter que ter alguma certificação para estar podendo falar de alguns assuntos. Então isso é controlar a informação de alguma forma. Só que controlar a informação de uma forma relativamente positiva, porque justamente a pessoa... tem muita gente falando asneira na internet e entre você falar asneira e dependendo do alcance dessa pessoa, você pode gerar um pânico social, ou seja, isso é socialmente nocivo. Então, você tem que saber identificar tudo aquilo que é socialmente nocivo, a própria rede social e, cara, fazer a curadoria. Tirar aquilo, punir a pessoa, banir a pessoa da rede social. É porque em alguns casos você consegue controlar, sei lá, quando começaram a fazer clones no mundo, né? Clones de animais. Os caras estabeleceram regras, não pode clonar pessoas humanas. O que não garante que isso não aconteceu, mas eu acho que é mais fácil de você controlar porque o Estado tá muito próximo, né? Agora, imagina controlar IA. Em breve, sei lá, vai aparecer uma Deep Web só de IA, onde você vai poder pagar ali quero que você faz esse serviço pra mim aqui. Só que mas foi o que ele falou, tipo, nem todo mundo, a massiva da população não sabe nem como acessar uma Deep Web, assim, vamos colocar assim. Sabe. Apesar que tem muita gente que classifica já o WhatsApp como Deep Web, né? Porque você não tem curadoria nenhuma na informação que é trocada ali, verdade, né? Pode ser. Você não tem, tipo, qualquer informação chega. Então tem que começar essas Big Techs, a Meta, e dentre outras. Cara, os caras têm
plena condição de manter uma rede de bilhões de pessoas conectadas. Você acha que os caras não têm condição de fazer uma curadoria, que é uma minoria de coisas que aparecem, de uma curadoria daquilo que é informação socialmente nociva? Claro que tem. Tem, os caras conseguem. É fazer uns filtros ali, os caras com a IA hoje dá pra você fazer isso, né? A IA faz pra você, ué. Não, a IA faz. Por exemplo, o cara é divulgador científico, vamos colocar. Não, o cara se coloca, vai lá, você tem o status lá, divulgador científico. Pelo menos fazer uma verificação. Então, você é divulgador científico? Beleza. Então, foto do diploma. Do diploma da certificação. Eu vou lá, coloco. Eles vão lá, identificam. Beleza. E eles vão me dar uma verificação de divulgador científico certificado. Ah, não pode... Aí outros divulgadores científicos que não têm certificação, não... Tudo bem, você quer ser divulgador científico? Tá. Mas você não vai ter essa certificação de pessoa diplomada no... E toma muito cuidado com o que você vai colocar, porque a gente vai estar fazendo a curadoria. E se você colocar merda, a gente vai apagar a tua conta. Da mesma forma, tipo, o cara que é certificado, o cara que tem diploma fala merda, tipo um médico anti-vax, cara, na boa, esse cara tem que ir preso. Enfim, falei de anti-vax aqui, mas poderia citar diversos exemplos. Tipo, terapias, médico vendendo terapia alternativa. Tipo de pseudagem. Qualquer tipo de pseudagem. Tipo, mas é isso que você fala. Eu sou físico aqui. Eu sou formado, tenho doutorado e, cara, se eu começar a falar de física quântica, assim, de terapia quântica, vou começar, que é uma coisa que não existe, né? Simplesmente, o pessoal fica muito puto comigo, porque eu tô batendo nisso nas minhas redes sociais, eu tô batendo muito nisso, mas tipo, cara, se eu começar a vender curso de terapia quântica, cara, que me prendam, eu tenho que ir preso, porque eu sou um picareta charlatão. Eu tô usando da autoridade que meu diploma me confere pra divulgar uma pseudagem, uma pseudociência que tá me dando retorno financeiro. Isso é charlatanismo. Charlatanismo é crime. Então pronto, eu tenho que ir preso. Como que nasce esse charlatanismo do mundo quântico aí que as pessoas... Por que as pessoas resolveram usar a quântica como algo assim que... vamos lá, a gente tem que voltar lá para 1910, 1920, quando a física quântica, a mecânica quântica estava nascendo. Ela trouxe uma quebra de paradigma gigante, porque a gente vive num mundo que é determinístico. O que é determinístico? Uma vez que eu pego e te dou, eu informo para você quais são as condições iniciais, ou seja, posição, velocidade inicial e aceleração, eu consigo fazer uma descrição do movimento de uma partícula no nosso mundo macroscópico. Eu posso dizer em qualquer instante do tempo onde que ela vai estar. Beleza? Beleza. Na física quântica, na mecânica quântica, isso não acontece dessa forma. O mundo ali, o universo, o nosso entendimento desse universo é um entendimento probabilístico. Eu não consigo dizer a posição de um elétron. Eu não vou conseguir me definir qual que é a posição de um elétron. Eu vou conseguir dizer qual que é... Antes que eu faça uma medida, eu vou conseguir ter informações sobre a probabilidade dela estar em determinadas posições em determinado instante do tempo. Mas aí é que explode a cabeça dos caras, né? Explodiu a cabeça. Dentro da interpretação... A interpretação mais convencional, que é a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, a gente diz o seguinte: antes que eu faça uma medida, o elétron ele se encontra num estado de superposição. O que isso significa? Ele se encontra em absolutamente todas as posições possíveis. Isso é meio bizarro. Isso é muito... Então tinha muita discussão. É muito estranho. Então pensa a cabeça dos caras naquela época. É tudo muito novo. Então, de fato, Niels Bohr, o próprio de Broglie, que foram caras importantes dentro da mecânica quântica, o próprio Schrödinger, que é aquele cara do gato, do famoso gato Schrödinger. Esses caras, eles tentavam buscar algum entendimento e eles buscaram em vieses religiosos, vieses místicos, muitas vezes, entendeu? Eles mesmos fizeram isso.
Só que naquela época, quando os caras estavam descobrindo isso, entendeu? Tipo, quando a coisa tava se aflorando ainda, e os caras não conseguiam entender como é que pode isso ser desse jeito. É uma coisa medonha, é bizarro isso ser desse jeito, né? Então já você tem aquilo que é uma coisa extremamente datada, e aí vai passando o tempo, e ainda muitos mistérios, muitas questões, muitas discussões, Einstein versus Bohr, e muita gente, tipo o Einstein, que não gostava dessa interpretação de Copenhague na mecânica quântica de um lado, Bohr defendendo do outro, aí muita treta científica, vamos por assim dizer, né? Surge depois o Max Bohr, mais pra frente, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas enfim, que também ele trouxe alguma coisa meio mística ali, para tentar buscar algum entendimento para aquilo, né? E esses caras, quando foi chegando lá na década de 70, a mecânica quântica já estava muito avançada. Só que ainda, apesar de muito avançada, e esse que é o ponto, no contexto do formalismo, a mecânica quântica há um entendimento pleno. E no contexto de desenvolvimento de tecnologia e descobertas, é pleno. Então a coisa funciona muito bem, a gente consegue desenvolver muita coisa, muito formalismo, é uma coisa foda, assim, a gente consegue, é a teoria mais bem sucedida que existe na história da ciência. Só que, tipo, cara, a parte da interpretação ainda, ela vai a questões filosóficas, entendeu? Você tem questões filosóficas envolvidas, só que filosóficos acadêmicos. O problema é que teve um período em que o pessoal mais, lá na década de 70, o pessoal mais bicho grilo ali e tal, aquele pessoal mais New Age, começou a, sei lá, fazer interpretações tanto quanto inadequadas de um famoso experimento, que é o experimento da dupla fenda, que há uma grande confusão com relação a esse experimento, né, ou do funcionamento desse experimento, e eles começaram a inventar, trazendo uma interpretação completamente equivocada desse experimento, eles começaram a inventar de que nós seríamos então capazes de mudar a nossa própria realidade com a força do pensamento. Com a minha força do pensamento, porque esse experimento basicamente na cabeça deles é o seguinte: se eu observo, eu que escolho qual que vai ser a natureza do elétron, se ele vai estar agindo como onda ou se ele vai estar agindo como partícula. Eu, ser pensante e consciente, é que vou determinar isso aqui no experimento. O que está errado, não é isso. Mas se você observar o elétron, ele muda. Não é observar, é medir. São duas coisas muito diferentes. Tá, porque tem essa parada. Tem. Não é observar. O que é observar uma coisa? Observar é o ato, por exemplo, eu observo estrela. Uma estrela eu observo, porque eu sou passivo. A luz da estrela chega até mim e, portanto, eu estou observando a estrela. O medir é diferente. O medir é interagir com o sistema. Eu vou colocar um equipamento para fazer a medida. Então, eu vou medir o elétron. Então, quando o elétron está se comportando como onda, quando eu faço uma medida sobre o elétron, aí ele muda a natureza dele, ele começa a se comportar como partícula. Mas o que é medida? É eu colocar um equipamento ali, que a gente dizer vai colapsar a onda. Eu vou interagir com o sistema. Então percebe a diferença entre medir e observar? Total. Observar, eu estou olhando aquela luz, eu estou interferindo naquela luz quando eu estou olhando para ela? Não estou interferindo ali. Então o observar é algo passivo, o medir é algo ativo. Então eu vou estar gerando interferência. São duas coisas muito distintas. Então a gente mede, a gente não observa. Então não é o ato de observar, porque é aí que está a confusão. Então se eu observo, ele muda a natureza, então conscientemente eu que estou mudando a natureza do elétron. E aí eles inventaram isso, só que aí os caras extrapolaram assim. Cara, eu já vi gente dizendo o seguinte, não, uma vez, né, um coach quântico falando, não, porque uma vez eu estava num estacionamento de shopping lotado e eu mentalizei e eu co-criei uma vaga de estacionamento. Chega nesse nível, entendeu? Chega nesse nível. Então, tipo... E aí você vem aqueles livros todos, né? Qual que é o nome daqueles... Minha esposa. Oi. Minha enteada. Tô à vontade aí, gente. São muito gente boa. São muito gente boas, cara. Me deram um lanchão aqui. Não corta isso não, hein? Não apertar não. Então... Mas é isso. E aí depois surge aqueles livros que eu nem vou lembrar, um filme. Qual que é o nome do filme mesmo? Do livro? Quem Somos? Sei lá.
Sim. Sabe? E aí começa essa coisa, aí começa a aflorar, e tá cada vez mais aflorado. Essa coisa não, então da terapia quântica e do coach quântico, extrapolando isso, tipo, eu como ser consciente, eu sou capaz da cura, eu me curo, eu me autocuro pelo poder da quântica. Cara, não sei se deu pra entender a linha de como mais ou menos nasceu. É muito louco, porque tem uma responsabilidade grande dos cientistas, os primeiros, igual você falou, Born. Cara, o cara é um cientista. Como que ele vai pegar algo concreto e relacionar com misticismo? Eu tenho certeza que você pegar algo que você não compreende, você que é um cientista, você só vai falar assim, não, eu não entendo ainda o que tá rolando. Mas você nunca vai relacionar isso com misticismo, pô. Que cientista que é esse, cara? Bohr é um cara... O Bohr é um cara. O Niels Bohr é um cara sensacional. Eles tiveram. Cara, eles que fizeram a coisa nascer. Beleza. Mas assim, o que a gente tem que sempre parar pra pensar é o seguinte: isso aí eu até falei numa palestra TED que eu dei recentemente. É o seguinte, cara. Sobre construção científica. Toda hipótese científica ela pode estar carregada dos vieses de seus propositores. Toda hipótese científica. Só que o método científico, ele filtra essas hipóteses, mantendo somente aquelas que tiverem melhor correspondência com a realidade, com os fatos, com os dados observacionais. Então, assim, tem várias histórias. Por exemplo, de Einstein. O Einstein, ele acreditava que o universo era estático e temporalmente infinito. Por quê? Por uma questão de viés, ele não acreditava que o universo pudesse ter sido criado. Aí houve um grande embate entre Einstein e o Lemaitre, que era um padre belga. E ele já achava que o universo poderia ter sido criado, porque ele era um padre, e, portanto, ele acreditava que por conta disso o universo estaria em expansão, porque uma vez que o universo está em expansão, significa que amanhã ele é maior do que hoje, e que hoje ele é maior do que ontem, e que ontem ele é maior do que antes de ontem, e assim vai até você chegar num átomo primordial no universo, que recorreria a um princípio do universo e, portanto, uma criação. Então você percebe como há um carrego de vieses aí? Então aí foi só ali em 1929 que o Edwin Hubble, né, que é um astrônomo muito famoso, fez a medida e de fato percebeu que o universo pôde medir ali e verificar que o universo estava em expansão. O padre estava certo. O padre estava certo. O Einstein estava errado. Então, mas o padre viajou na partícula ali da criação. Mas assim, ele estava certo, o universo estava em expansão, mas o fato são dois vieses carregados, são duas hipóteses carregadas de vieses. Então, nós, acima de qualquer coisa, eu, cientista e todos os cientistas, nós somos seres humanos e a gente acaba levando um pouco desse viés, eventualmente, para a mesa. Só que a gente está protegido, porque a ciência não é... Nós, cientistas, não somos a ciência. A ciência é uma coisa muito ampla, que tem como base um método científico, onde todas as hipóteses, absolutamente todas as hipóteses que eu, como cientista, venha a criar, ela vai ser testada e comparada com outras hipóteses e a minha hipótese, com o tempo, ela vai ser descartada, eventualmente, porque realmente verifica-se de que... Então, por isso eu não julgo essa questão de viés. É humano. Mas, de fato, o que acontece hoje? Hoje a gente tem um conhecimento sobre física quântica, mecânica quântica, tamanho que, como eu falei para vocês, a lâmpada LED, estamos na era dos computadores quânticos, estamos chegando na era dos computadores quânticos, das tecnologias quânticas. Esse aqui é o ano das tecnologias quânticas. ONU e Unesco estabeleceu esse aqui o ano das tecnologias quânticas. O Prêmio Nobel de Física foi para a área de tecnologias quânticas. Então, olha em que nível que a gente está. Então, essa é uma coisa é você fazer uma discussão, uma coisa é você pensar numa discussão de cunho filosófico acadêmico, onde pessoas que entendem de fato de física quântica, mecânica quântica, estão discutindo essa questão ainda de interpretações. Existem pessoas fazendo trabalhos muito sérios na discussão de interpretações da mecânica quântica ainda, e tá tudo bem. Agora, outra coisa, cara, E assim, essas pessoas que estão fazendo trabalhos muito sérios, que são pessoas que trabalham com filosofia da ciência, que fazem trabalho muito sério no contexto da mecânica quântica e das interpretações da mecânica quântica, eles têm como base Bohr, Niels Bohr, de Broglie, Werner Heisenberg,
o Einstein e todos esses caras que tiveram lá no primórdio. Então uma coisa é você fazer essa discussão. Outra coisa é um coach ou um terapeuta quântico fazer afirmações absolutamente categóricas sobre algo que é absolutamente irreal, que não é cientificamente comprovado, e trazer para as pessoas como verdade um tipo de posição que é absolutamente datado. A discussão sobre a dupla fenda, sobre essa questão da onda-partícula, das probabilidades, isso aí, cara... porque existia essa discussão naquela época mesmo. Será que eu, como ser consciente, que estou mudando a natureza do elétron? Será que é a minha consciência que está fazendo isso? Existia esse tipo de discussão. Só que hoje a gente sabe que não. Já existem experimentos que mostram que não sou eu ser consciente. Não é o ser consciente que muda a natureza de nada. Então, é uma discussão datada. Existem, como eu falei, de cunho filosófico. Existe sim discussões acadêmicas e está tudo certo. Tem mais é que discutir tudo que a gente puder discutir e revisar, a gente tem que discutir. E por isso que a filosofia dentro da ciência ela é muito importante, porque ela sempre pega aquela ciência pregressa e traz ela de volta aqui para a gente rediscutir coisa, porque às vezes lá atrás a gente pode ter cometido erros lá atrás, enfim. Muito importante. Aí só finalizando, agora o que não é charlatanismo puro. É retórica coach, de um modo geral, mas principalmente quântica, e terapia quântica. Desculpa. Não, era ótimo. Mas por que eu acho que tem esse misticismo também? Porque quando você fala de quântico, é como se você pensasse em vibrações, em parte magnética. E aí eu tenho que entender isso um pouco melhor, porque uma das pessoas que eu vi que já passou aqui dentro e que é uma referência de conhecimento foi o Nicoleles. Sim. Miguel Nicoleles. E ele já falou que, por exemplo, a gente não consegue mudar nada. Você acabou de explicar isso, eu acredito fielmente. Mas que de alguma forma a gente interfere nas vibrações. Por exemplo, a vibração do ser humano, da Terra, do Sol, de alguma forma elas estão todas interligadas. Não, sim, uma coisa, eu já vi até ele falando um pouco sobre isso. Uma coisa é a seguinte: nós fomos moldados e criados dentro desse ambiente terreno. Dentro da nossa atmosfera terrestre, que recebe radiação solar e que tem um campo magnético, e nós fomos moldados e criados dentro desse contexto, certo? Então, óbvio, escapa completamente a minha área. Então, a gente é parte do ambiente, nós somos parte disso tudo. Nós somos o planeta Terra. Tá tudo ligado. Então, de fato, só que não de uma forma mística. Não é pra ter um coach. Não é pra ter um coach magnético mexendo em você, tirando linhas de dentro de você. Vou colchão magnético. Vou vender então um colchão magnético porque tá tudo. Não funciona isso. Colchão magnético. Não funciona. Meu colchão então você gastou. Comprei um colchão magnético. E colocar um imã dentro da caixa d'água ali. E o infravermelho ali do colchão ali. O infravermelho não ajuda um pouquinho. Não, mano. Não funciona. Eu comprei os 3 que estavam no promoção. Não dá certo, cara. Não, porque eu comprei o colchão, não deu certo. Aí o cara falou assim, não deu certo. Lógico, tem um imã dentro da sua caixa. Falei, não, então eu vou te vender o imã. Aí eu falei assim, não melhorou. Falou assim, você tem um infravermelho? O cara vai me vendendo um pacote de coisas. Não funciona. Tudo, cara, a gente tem que procurar, porque o que não falta é gente querendo fazer afirmações categóricas, pegando física, tentando credibilizar, né, aquilo que estão vendendo com ciência. Mas a dica que eu passo para você está vendendo um colchão magnético, mas mostra para mim, eu não quero uma explicação sua não, eu quero que você me mande um artigo, alguns artigos científicos, eu vou até falar aqui, depois vocês anotem, que seja indexado em plataformas como Web of Science, que tenha um identificador chamado DOI e que tenha um parâmetro de impacto maior que 2. Eu sei que isso parece grego. Mas é isso que a gente tem que olhar. Tipo, se você me mostrar um artigo discutindo isso de forma séria e tal, aí você me manda, que aí eu vou mandar para um amigo especialista para ver se realmente isso funciona, porque você sabe como é, né? Não sei. Não me parece que faz muito sentido. Parâmetro de impacto maior que 2, que medição que é essa? Parâmetro de impacto é assim,
tem revistas científicas, vai medir mais ou menos o quanto que aquelas revistas são citadas e lidas, basicamente. Entendi. É uma medida da própria, na verdade é uma medida mundial que diz o quanto que uma revista, tem várias revistas científicas, várias de diferentes áreas. Então, qual que é o impacto que vai medir qual que é o impacto que aquela revista tem na área? E esse impacto é medido pelo número de citações que aquela revista costuma ter por outros artigos e também o número de downloads, o quanto que aquela revista ela é lida. Porque é sinal de que tem muito cientista lendo e isso de alguma forma credibiliza a revista. Não existe possibilidade de ter artigos falsificados nessas revistas. Cara, todos são revisados por pares. Todos são revisados por pares. Revista científica normalmente sempre é revisada por pares, tá? Mas assim, dizer para você que não existe falsificação na ciência, não, o cientista é tudo santo, tá? Não. Tem também. Tem que tomar cuidado com tudo, infelizmente. Existe, tipo, tem uma revista famosíssima, Nature. A Nature, há pouco tempo atrás, pegou fraudes de artigos antigos. Fraude séria, assim, entendeu? Acabou publicando um artigo, foi aceito, mas aí o que eles fazem? Eles retiram, e depois que descobrem, eles retiram, né? Deve fazer uma retratação. Escândalos, existem escândalos aí que acontecem, tipo de... Por exemplo, cientista, isso aconteceu no Brasil, tá? Mas não vou, obviamente, citar nome nenhum, mas tipo, cientista mandando artigo para uma revista, aí em algumas revistas você indica quem que pode ser o revisor, quem que pode ser o par que vai fazer a revisão do seu artigo. Ele tinha um outro e-mail ali e ele mandava para ele próprio fazer a revisão do próprio artigo. Então, tipo, cara, tem sacanagem em tudo que é lugar, entendeu? Tem sacanagem em tudo que é lugar, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, de um modo geral, na média, assim, de um modo geral, são confiáveis. Mas, assim, o problema qual é? E aí a gente entra num outro aspecto que diz sobre da importância da divulgação científica. Um artigo científico não é uma coisa para leitura de um leitor comum. Leitor comum, eu digo assim, tipo... para leitura de cientista, de pessoas que entendem da área, né? Sim. Então, aí é que tá. Hoje existem algumas revistas que já estão se preocupando um pouco mais e fala, o cara vai lá, tem um artigo aceito numa revista e ela pede, não, agora eu quero um texto simplificado para público geral do trabalho que você está realizando. Porque eu quero, se for open source, que é aquelas que são abertas, que todo mundo pode ler, então eu quero que você faça um texto aqui. Tem algumas revistas que estão exigindo até vídeo. Eita. Então, vídeo, tipo, para qualquer pessoa poder entender que é justo. Que é justo que as pessoas entendam a informação que está sendo gerada ali, que está sendo, né? Então, algumas revistas têm essa preocupação. É o que a gente falou no começo, né? Até para aproximar a ciência mais das claro, pessoas. Claro, é super importante. Porque é isso que eu estava pensando. Se uma revista dessa, um artigo desse científico, para mim é zero. Eu não vou entender nada que tá ali. Nem, cara, vídeo talvez eu tenha percepção de alguma forma, mas ler o que tá escrito ali nunca vai ter. Se posto assim de um jeito didático no vídeo também. Eu mesmo, tipo, se saiu fora da minha área, mesmo dentro da física, cara, eu vou pra área de física de materiais. Não vou entender nada. É outra linguagem. Você vai entender bem mais do que a gente aqui. Vai entender muito mais do que eu, certeza. Não, tudo bem, mas de um modo geral, assim, é uma outra linguagem, enfim. Quando você tá estudando, trabalhando, você gosta de tomar um cafezinho? Gosto. Pra se manter acordado? Gosto. Aí, ó, então um Vero do Três Irmãos. Opa, aí, ó, cafezinho especial. Aí, a gente gosta gostar, muito, cara. Depois no link aí do Três Irmãos, você pode acessar o site deles e assinar. A Vero entrega um café diferenciado todo mês na sua casa. Eles vão na fazenda da produção ali, selecionam um café, colocam a nota do café, colocam a pontuação dele, né? Que tipo de café que é. Tipo de torra. Cara, é muito bom, maravilhoso isso, porque eu e a Vivian, minha esposa, né? A gente adora café especial. Então a gente sempre procura comprar. E tá acabando. Então vai dar mais um tempinho, vai dar um tempinho aí, porque é caro, né? Não, pior que não. É muito acessível. É muito acessível. Você pode escolher entre grão ou cápsula também lá no site lá. A gente gosta de grão, que a gente gosta de moer. Tem assinatura anual, assinatura mensal. Assinatura. E sempre é um café de extrema qualidade, café tipo exportação.
que você vai consumir, e eles mandam também contando a história do produtor, Que como legal. que ele colheu o café. Como que é feita É a bem torra. legal. É bem bacana. 84, amor. A pontuação Sensacional, dele. nossa senhora. Galera que tá aí, quiser adquirir Vou- também, tá vou o ter- link na descrição. Peça um Vero pra você e receba em casa. Se não Vocês me vão engano adorar. aí, Cabeleira, aí você me corrige, se você fizer a assinatura anual aqui com o nosso link aqui, você ainda ganha um kit onde vem um copo especial, uma jarrinha pra você fazer todo o trabalho aqui de forma artesanal. Ô César, obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Não, eu que agradeço. Já- Queria muito. Não, mano. Queria muito ter vindo aí. Espero voltar. Vamos voltar. fazer Já com o tá Alberto. convidado. Vamos fazer com o combinado, Alberto. né? Beleza, vamos fazer com o Alberto. Vai ser sensacional. vai ser vai da ser hora. sensacional, vai ser da hora. Você ficou falando também, eu fiquei imaginando a sua conversa com o Milo e com a Mila também, do Master. 3 Elementos. Qualquer hora a gente pode juntar vocês Cara, também. seria sensacional. Sabe que é um lugar. Eu queria conhecer os caras. Eu queria muito conhecer. Queria muito conhecer o Emílio. Cara, você vai adorar. assim, Não, eles são o- gente boa demais. o Você Ruas. conversando aí, eu fiquei imaginando vocês conversando aqui na Então, mesa põe aqui, aí, eu vamos só lá. escutando É, e não. viajando. hein? Vamos lá, vai ser divertido, vai ser divertido. Eu acompanho, na verdade, o Emílio lá no Blabologia, cara, Sim. desde o começo, cara. É muito Então, tipo, foda, eu sou meio muito fanboy de Emílio, de Pirula, foda, do Nossa. Ruas. O Ruas, a gente encontrou ele uma vez em São José dos Campos, tirei uma foto, cara, eu sou muito fã do Ruas, cara. Juntar O Ruas. você e o biólogo Henrique também, né? É, O legal. Henrique é amigão nosso. Não, Pô, põe, o Milo põe, também, cara. Eu gosto muito. Emílio. Citei ele aqui, né? Eu gosto muito do conteúdo do biólogo Henrique e da luta dele pra manter o elefante Sandro lá no zoológico de Sorocaba. Você tava falando que você viu o debate do Jones com o Wilker Sim. e que foi, né, foi incrível assim o que o Jones conseguiu fazer naquele episódio, né, mostrando que quem tinha mais razão no final, eu acredito eu. Mas você viu o debate do Henrique com a moça lá que queria que o elefante santo ficasse? Fosse, Cara, né, pro... eu vi alguns pequenos cortes ali, mas A cara, Luísa Mel. não ia dá, falar o nome dela. foi muita gritaria, foi Não. muita não. E outra coisa, você quer discutir com o biólogo Henrique o que é melhor para um animal? O cara é mais foda que tem no Brasil hoje. Não, dá. e se você for ver todos os... Óbvio, eu não entendo nada disso, mas os biólogos que eu conheço, dada a idade avançada já do elefante e tudo mais, todos eles falam, tipo, a melhor coisa é mantê-lo ali onde ele tá, pronto, já tá acostumado, tá há mais de 40 anos lá, deixa o bichinho Sabe lá. o que eu vi ali? Eu querendo, assim, guardada, né? Ela discutindo com o Henrique sobre os animais, era a mesma coisa eu querer discutir física quântica com você. Um que sabe muito e o outro que acha que sabe. Ou, eu querendo discutir sobre elefante. Não dá. Não tem a não menor dá. condição. César, redes sociais pra galera? Vamos lá. Então, venho fazendo. Inclusive, atingi hoje 40 mil seguidores. Me dá uma que força da lá, hora. pessoal. Chega Porra, lá mano. na minha rede social ali, que já citei aqui a Vivian, minha esposa, que produz 90% do que tem do conteúdo que a gente tem lá. E a gente fala de ciência em nível acadêmico, da forma mais simplificada possível, divertida. Realmente, cara, eu gosto muito do trabalho que a gente vem fazendo lá. E é uma coisa que vem reverberando tanto que eu tô aqui agora e já fui em outros tantos aí podcasts. Mas me segue lá, é @CésarHLenze no Instagram e também Professor César Lenze no YouTube. YouTube vou chegar agora a 9 mil seguidores só, mas a gente vem produzindo também uns conteúdos, vídeos um pouco mais longos, mas falando sobre física quântica. Agora a gente vai produzir um vídeo aí, tá terminando de produzir um vídeo falando sobre o clima, sobre aquecimento global, tá? Óbvio, entrando bem na parte da física, porque é o que eu sei, falando da parte física. Não, então você vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma collab com o canal do César no YouTube, você vai conferir se você é inscrito no canal do Três Irmãos, clicando em se inscrever. Se você já for inscrito no canal do Três Irmãos, você vai se inscrever no canal do César. Exato. Se não, já Beleza. se inscreve no Três Irmãos, se inscreve no dele também, acompanha a gente, ativa o sininho e comenta aí se vocês gostaram desse episódio. Obrigado Valeu. mais uma vez, viu? Eu que agradeço, cara. Foi Brigadão, sensacional. sucesso, galera.
É sobre isso que a gente fala direto aqui, ó. Você pega uns caras que tá falando nada a ver, que nem sabe o que tá falando, você vai ver o cara tem milhões de seguidores. Você pega um cara que tem conhecimento, tá trazendo ensinamento, tá trazendo verdades pra você. Cara, você só vai aprender lá dentro, sabe? Você não vai ser enganado, você não vai ser ludibriado. Não vai. Todo mundo tem que se inscrever num canal desse, fazer isso crescer. O Brasil precisa disso. Vamos valorizar os nossos cientistas. Claro. E falando em valorização também, eu vou agradecer o nosso parceiro aqui do Três Irmãos, que é a Coruja Concursos, quem mais aprova no Brasil. Se você tem terceiro grau completo e tem um sonho aí de atuar em área de controladoria, Receita Estadual, Receita Federal, procure agora a Coruja, QR Code na tela, link na descrição. Lá você vai ter os melhores professores desenvolvendo planos de estudo para você, acompanhando passo a passo até você passar. Coruja, 7 dias pra você experimentar a plataforma. Maravilha. Entra aí e conheça. Valeu? Brigadão. Fui. Valeu, flui. Até.